Pronto. Olá, Cristina, tudo bem? Um Tudo bem, prazerzão, Mariana? tudo jóia. É um grande prazer ter você aqui comigo para uma conversa que eu acho que vai inspirar bastante esses participantes do curso aqui do IAG, da Escola de Negócios da PUC. Eu trouxe para vocês assim uma super especialista no tema de cadeias de fornecimento, inclusão de aspectos socioambientais, mas vou deixar que a própria Cristina se apresente. Tá, a bola está contigo, Cris. Obrigada, Mariana. E um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouco as nossas experiências, né? Meu nome é Cristina Fedato, eu trabalho nessa nossa área de sustentabilidade já há mais de 20 anos e desde 2004 com programas ligados a compras e gestão de fornecedores, né? O primeiro projeto em que eu trabalhei foi o programa TEAR, que foi um programa de desenvolvimento de fornecedores, desenvolvido pelo Instituto Ethos e financiado pelo BID. Foi meu primeiro contato com esse tema na cadeia e tendo a oportunidade de levar o tema da sustentabilidade para fornecedores de grandes empresas. Depois disso, eu trabalhei com vários setores diferentes, vários programas diferentes, muitos anos no GVSES, junto com grandes empresas, desenhando formas e soluções para tratar o tema na cadeia, o tema da sustentabilidade na cadeia. E por 4 anos eu fiz parte do Comitê Técnico Internacional da ISO, que elaborou a norma de compras sustentáveis. Então, foi um processo bem intenso, de 2013 a 2017, onde, fazendo parte da delegação brasileira, eu tive a oportunidade de discutir esse assunto com experts de várias partes do mundo e aprender muito sobre o tema também, e trazer isso para o nosso dia a dia, para a relação com as empresas. Desde 2016, está fazendo quase 5 anos que eu trabalho no CSCP, que é uma organização alemã que trabalha diversos temas de produção e consumo sustentável, e sustentabilidade na cadeia ou compras sustentáveis é um dos tópicos dos nossos projetos. Então, obrigada mais uma vez por estar aqui e poder compartilhar um pouco essa experiência com vocês. E a Cristina está falando com a gente diretamente da Alemanha, de Wuppertal, né, onde ela está morando atualmente. Isso, Ô, exatamente. Cris, com todo esse boom aí do ESG, né, a gente que está nessa história toda há 20 anos, começou responsabilidade social empresarial, sustentabilidade, hoje o tema ESG super quente, né, na sociedade como um todo, a gente tem visto muito aquecida a discussão em torno da governança, que é ótimo, né, a coisa realmente ela subiu para o nível de tomada de decisão, as questões ambientais, por óbvio, né, mudanças climáticas, biodiversidade, temas que estão na pauta também da sociedade como um todo, e o S aí do social, vindo, né, talvez, acho que agora essa nova talvez onda, muita gente, principalmente aqui no Brasil, acredita que é a hora da gente olhar com mais estrutura, né, para as questões sociais e onde se insere essas relações com cadeia de fornecimento, né? E é um momento muito oportuno para a gente falar disso, visto as questões também de resiliência da cadeia, né, de rupturas de cadeias de fornecimento, coisas que a gente vem vivendo aí nesse momento pandêmico, né? Então, assim, para começar a esquentar o nosso papo, eu queria justamente dar um pouquinho um passo atrás, perguntar para você, por que sustentabilidade nas cadeias de fornecimento, né? Por que é importante? Talvez a resposta mais direta seria que é porque nenhuma empresa se torna sustentável sozinha. Eu não consigo fechar os muros da minha empresa e desenhar uma estratégia de sustentabilidade consistente e relevante sem considerar os meus impactos do lado de fora, né? Isso vale para várias relações, com comunidade, com clientes e consumidores, mas, em especial, na cadeia de fornecedores, existe uma crescente pressão ou
tendência de corresponsabilizar uma empresa em relação às práticas de seus fornecedores, né? Então, essa corresponsabilidade faz com que, na gestão dos públicos, os fornecedores se tornem um público prioritário, né? Uma vez eu ouvi de um comprador uma frase, ele dizia assim, que cada vez que ele assina um pedido, ele está legitimando aquele fornecedor, ele está emprestando a legitimidade da empresa dele para aquele fornecedor que vai falar, eu forneço para determinada empresa. Então, essa corresponsabilidade com essa ligação de legitimar os fornecedores faz com que as empresas passem a se preocupar mais em saber de quem elas compram, como os produtos e serviços que elas adquirem são desenvolvidos, né? E como que elas podem usar o poder da compra para direcionar os seus fornecedores na direção de um mercado mais sustentável. Quando uma empresa coloca um pedido em relação a uma outra, ela tem o poder de definir alguns critérios de produção, critérios de qualidade, de sustentabilidade. Então, a empresa que tem um propósito ligado à sustentabilidade, ela tem na área de compras um grande poder de influência na sua cadeia produtiva. Talvez essa fala explique muito o ponto de vista das empresas grandes para trabalhar com o tema, mas eu gostaria também de dizer que para pequenas e médias empresas, seguir essa tendência dentro daquilo que ela consegue fazer, dentro daquilo que é possível para ela, vai aumentar a competitividade, vai trazer mais oportunidades, uma vez que essa é uma tendência de mercado mesmo, né? Legal, Cris. Eu escuto muito nessa tua fala também uma abordagem de risco, né? O quanto que hoje cadeias de suprimento representam riscos bem materiais, concretos para as empresas, né? E aí eu acho que uma pergunta que vem na sequência é como que uma área tradicional de compras, né? Que é, enfim, tem lá o seu gestor de suprimentos, os compradores, né? Tem gente que faz MBA nisso, tem toda uma lógica, né? Tem todo um conjunto de práticas e tal. Como que uma empresa ela sai, né? Quer dizer, dessa visão mais tradicional e consegue colocar em prática uma visão, né, de construir uma cadeia de fornecimento baseado, né, em relações mais duradouras, de mais proximidade, né, e incorporando temas sociais ambientais, enfim, nos seus processos. Como que é essa prática? Ótima pergunta, Mariana, porque é muito importante que numa empresa que quer desenvolver uma estratégia de sustentabilidade, ela faça de uma forma onde ela vai integrar aspectos de sustentabilidade aos processos existentes. Então, eu não posso simplesmente querer criar uma estratégia de compras sustentáveis partindo do zero, partindo apenas da visão da área de sustentabilidade, sem entender como que a área de compras funciona. Sim. E isso vale não só para compras, mas para qualquer outra área da empresa em que a sustentabilidade deva ser inserida, né? Então, entender como a área de compras funciona é fundamental para conseguir encontrar as portas de entrada, as oportunidades de integrar questões de sustentabilidade. Sim. As áreas de compras, na visão convencional, elas são focadas em performance baseadas no tripé de qualidade, preço e prazo. Então, os KPIs, as metas, normalmente são todas baseadas nesse tripé, né? Então, a forma mais, vamos dizer, eficaz de incorporar sustentabilidade é ampliar esse tripé e colocar outras pernas aí nessa estrutura, para que a área de compras, os compradores, todas as pessoas de suprimentos entendam
que a agenda das empresas agora inclui outros temas, e então a agenda de compras também inclui outros temas, né? Então, por exemplo, um comprador, ele já tem o feeling, a experiência de perceber riscos do ponto de vista de qualidade ou de ruptura de fornecimento, de nível de serviço, então, num fornecedor. Então, esse comprador, ele deve desenvolver também a capacidade de identificar riscos sociais e ambientais, ou de ESG, podemos dizer, né? Então, a capacitação da área de compras, a integração da estratégia de sustentabilidade na estratégia de suprimentos, são pontos muito importantes para conseguir criar um programa, uma estratégia de compras sustentáveis, de uma forma em que eu não vou inventar nada muito diferente do que a empresa já faz, mas simplesmente ampliar o entendimento do que é uma boa compra para a empresa, né? A empresa que consegue rever suas metas, rever seus KPIs, incorporando no tripé convencional aspectos sociais e ambientais, eu acredito que esteja num bom caminho. Legal. Uma coisa que eu estou pensando agora é o seguinte, que com essa era, vamos dizer assim, do compliance, das questões com o advento da lei brasileira anticorrupção, né, muitas empresas elas passaram a implementar e adotar sistemas automatizados, leilões reversos para compras, né, e isso, de alguma maneira, ele vai um pouco contra a essência disso que a gente está falando aqui, e do que precisa ser construído, né? Uma vez que a empresa ela começa a adotar um monte de tecnologia, de sistemas, de automação, de machine learning, um monte de coisas, né, em relação para fazer a gestão desses fornecedores, parece que se perde um pouco isso que a gente falou no início, que é a necessidade de conhecer um pouco mais esses fornecedores, ter uma relação de proximidade e nessa linha, né, de que você falou no início da sua fala, que é o desenvolvimento, né? Essas empresas menores, de menor porte, só vão conseguir realmente avançar nessa trajetória se elas tiverem algum tipo de apoio, né, de capacitação, né, de visão, inclusive apoio em termos de visão empresarial, né, processos e tal. Como que você vê isso, né? Parece um pouco uma certa contradição, né, entre essas duas coisas. Esse é um ponto bem interessante, porque se você olhar para grandes empresas, elas vão ter alguns milhares de fornecedores, né? Então, eu nunca vou conseguir ter esse tratamento de proximidade com todos os meus fornecedores, se eu for uma empresa grande, né? Então, é muito importante eu conseguir mapear a minha cadeia e ter uma visão de quais são as categorias de fornecimento que merecem esse relacionamento mais individualizado, mais de longo prazo, mais de desenvolvimento. Então, nenhuma empresa deve se dispor a capacitar todos os fornecedores, muito menos a auditar todos os seus fornecedores, né? A tendência das empresas que desenvolvem uma estratégia de compras sustentáveis é concentrar a base, é diminuir um pouco a base para que ela consiga conhecer melhor os seus fornecedores e desenvolver relações de longo prazo que aí vão além da gestão de risco, que podem desenvolver inovações, novas soluções em conjunto, etc. Mas nenhuma empresa vai conseguir fazer isso com todos e nem deve se propor a isso. Então, na medida em que você consegue mapear quais são as suas categorias críticas e quais são as categorias estratégicas com quem você quer ter um relacionamento diferenciado, aí você identifica que para o resto você pode fazer uma coisa automatizada, até para liberar a equipe de compras para cuidar dos relacionamentos mais críticos, né? Entendi. Então, é muito importante na definição de uma estratégia você conseguir categorizar as suas compras, saber o que você compra, saber de quem você compra e fazer uma análise de risco de ESG, né? Isso é uma coisa
bem interessante que várias empresas fazem, e existem metodologias para isso, para ter uma visão geral e falar, bom, para essas categorias aqui eu vou investir no relacionamento, para essas aqui eu tenho que fazer auditoria, e para o resto eu vou fazer uma cláusula contratual uma vez por ano, fazer uma atualização. Então, aí eu consigo identificar prioridades. A estratégia de compras sustentáveis, ela precisa ter prioridades, senão a área de compras desanima, porque ela nunca vai conseguir fazer tudo que a área de sustentabilidade gostaria para todos os fornecedores, né? Então, existem frameworks, existem referências para você criar uma matriz de risco, para você desenvolver uma estratégia de compras sustentáveis, e isso seria um ponto de partida mesmo. Legal. Vou pegar o gancho, então, nisso que você acabou de falar, que eu acho que é bem interessante, né? Quando você fala de criar, quer dizer, o primeiro passo seria criar essas categorias. Eu entendo que são, quer dizer, categorias tanto do ponto de vista dessa transação comercial, volumes, né? Tipos de fornecimento, mas também uma categoria baseada nesses riscos. E aí você falou que existem ferramentas, assim, você poderia falar um pouco mais desse mapa do caminho, quais são essas referências, né? Para quem está ouvindo a gente pode já sair daqui e ir para a internet, pesquisar algumas coisas e continuar. Sim. Então, acho que eu falei da matriz, né, ou da análise de risco, mas eu acho que o primeiro passo mesmo é a empresa definir qual é o apetite dela para o tema, né? Quanto ela é apoiada pela liderança, quão madura é a estratégia de responsabilidade, de sustentabilidade dela, para saber o tamanho do passo que a empresa está disposta a dar na área de suprimentos, né? Então, uma referência que eu posso citar com bastante tranquilidade é a ISO 20400, que existe também no Brasil como norma da ABNT. O Brasil teve uma atuação bastante importante na elaboração dessa norma. E a própria norma, ela define, assim, vamos dizer, 3 níveis de ações, né, para você ter um plano de ação para compras sustentáveis, que seria o nível estratégico, o nível gerencial e o nível operacional, né? Então, no nível estratégico, entraria a definição de uma política de compras sustentáveis, alinhamento com a estratégia do negócio, alinhamento com a estratégia de sustentabilidade, que é o que eu chamo de definir o apetite da empresa, vamos dizer, né? Aí, quando eu chego no nível gerencial, baseado nessas primeiras definições, aí eu vou desenvolver uma matriz de risco, aí eu vou desenvolver indicadores de compras sustentáveis, eu vou capacitar equipes, eu vou definir tarefas, dividir tarefas, para depois disso descer no nível de processos. Então, aí como que eu vou incorporar isso nos meus processos de homologação de fornecedor, de contratação, de avaliação, de monitoramento, desenvolvimento, auditoria. Então, tem várias ações que a área de compras pode fazer ou já faz e pode incluir aspectos de sustentabilidade, dependendo do que ela quer ser no tema, né? Então, eu recomendaria a norma ISO como uma referência. E existe também um trabalho do GVSES, que eu participei por muitos anos, que também oferece um framework, né, que compõe esse núcleo que vem da ISO e mais algumas dimensões externas, como colaboração com outros parceiros e colaboração com fornecedores, e certamente existem vários outros. Hoje já existem empresas que oferecem especificamente esse tipo de suporte para empresas que querem avançar nesse tema. Mas a lógica é sempre a mesma, é identificar qual é o estado da arte, quais são as boas práticas, identificar onde a minha empresa está e traçar um plano de ação para uma melhoria contínua mesmo. Nenhuma empresa vai tornar suas compras sustentáveis do dia para a noite, mas ela pode ter e deve ter uma
meta e um plano para conseguir atingir aqueles seus objetivos. Então, por exemplo, vamos dizer que hoje eu quero uma meta de determinado nível de emissões na minha cadeia. E se eu for olhar para os meus fornecedores, eles não atendem, né? E se eu falar para a fábrica, olha, não dá mais para comprar desses fornecedores, eu vou ouvir que eu estou ficando louca, porque a gente precisa dos fornecedores. Então, um plano seria falar, tá bom, então a gente vai continuar, mas a gente vai capacitar, a gente vai colocar metas para eles e para nós, que daqui a 2 anos nós vamos chegar nesse ponto. Então, eu consigo ir movendo a minha base de fornecedores, capacitando os fornecedores. Então, aquilo que é impossível hoje é possível daqui a 1 ano se eu conseguir ter uma ação nessa direção, né? Essa é a minha recomendação, vamos dizer. Ótimo, Cris. Dessa fala eu fiquei com vontade de perguntar 2 coisas. Uma, você falou dos indicadores, né? Que à medida que esse trabalho vai avançando, essa área de suprimentos também vai criando novos KPIs, novos indicadores. E lá no início da sua fala, você falou que a visão das compras sustentáveis ela pode ser tanto uma visão de gestão de riscos dessa cadeia, né? De entender, como você falou no início, onde é produzido, como é produzido, quais são os processos dessa organização, essa visão de riscos, mas você falou também da visão do papel da empresa, né, em promover um mercado mais sustentável a partir do seu poder de compra. Você conhece, não sei, indicadores que falem especificamente disso? Como que a empresa ela pode colocar para dentro, que eu acho que essa fala aqui tem muito a ver também com começar a trazer para dentro da cadeia produtos mais sustentáveis, né? Não só processos mais sustentáveis desses fornecedores, mas também produtos, né, que incluam atributos, né, socioambientais no seu design, né, nas suas funcionalidades. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Então, eu não sei se o ponto da virada aí são os indicadores, mas talvez referências de como fazer, de como poder comparar produtos, né? Então, nas discussões da ISO, assim, muito se discutia em relação ao suprimento sustentável versus o fornecedor sustentável, né? Então, eu não tenho como dizer que essa minha caneta aqui é sustentável olhando, primeiro que nenhum produto na teoria é sustentável, ou que ele é menos insustentável, né? Mas eu não posso dizer olhando só para os atributos do produto, né? Entendi. Eu tenho que saber quais as práticas do fornecedor. Então, assim, na minha visão, não existe produto sustentável se não existirem práticas empresariais sustentáveis por trás. Então, se eu tiver trabalho escravo na produção dessa caneta, ela pode ser verde, ela pode ser o que ela for, que ela nunca vai ser um produto sustentável. Então, os compradores têm que ter essa visão, esse entendimento, né? Tem que primeiro concordar com isso, né? E depois ir atrás de informação, né? É muito difícil, como eu falei, você afirmar que um produto é sustentável. Uma avaliação absoluta é muito difícil, mas uma avaliação relativa, comparando produtos, ela é possível. Então, isso eu vejo muito por aqui, assim, para conseguir dar selos de sustentabilidade para produtos, né? Então, é sempre uma análise comparativa. Então, o meu leite ou a minha batata são mais sustentáveis em relação à média do mercado, né? E isso estão surgindo várias iniciativas de atribuir um índice, né? Como se fosse um semáforozinho, assim, do mesmo jeito que a gente tem em energia, em eficiência energética em produtos no Brasil, alguma coisa parecida para outros tipos de produto, né? E uma outra fonte de informação que ajuda muito nessa comparação são os selos e certificações, né? Então, quando eu olho para soja, quando eu olho para algodão, ou quando eu olho para produtos têxteis, enfim, eu tenho várias formas de buscar essas informações compactadas, consolidadas numa certificação, né? Seja ela
pública, privada, local, internacional, mas existem essas fontes de informação. Legal. E para a gente finalizar, eu gostei quando você trouxe o exemplo da cadeia de valor, né? Desculpa, o exemplo da redução das emissões na cadeia de fornecimento. Essa fala me veio uma imagem assim de que esse trabalho realmente ele precisa ser um trabalho bastante colaborativo, né? E aí talvez tendo parceiros até mesmo externos à organização, né, fazendo esse trabalho, ajudando nesse apoio, nesse desenvolvimento, enfim, de padrões gerenciais, né, de padrões, enfim, ambientais, né, quer dizer, trabalhando também com outras áreas da empresa, então a área de suprimentos, trabalhando junto com a área de sustentabilidade, né, se é que ainda existem essas áreas assim tão fechadinhas, mas e também trazendo esse conhecimento de fora, né, da sociedade. Eu também me veio um pouco que esse processo ele vai criando um ambiente de inovação com vários atores, com vários players participando. Eu acho que você tocou num ponto super importante, que é o ponto da colaboração e o papel da colaboração e das parcerias, né? Então, eu acho que para questões de sustentabilidade se aplica muito aquele conceito de co-petition, né? Ou competição, né? Onde você traz competidores juntos para melhorar as práticas daquele, para cooperar e melhorar as práticas daquele setor, e depois cada um vai competir e brigar pela sua fatia de mercado. O que você está Isso a gente falando vê, é a colaboração pré-competitiva. Eu conheço como talvez colaboração pré. esse é o melhor, o melhor termo em português É, mesmo. sim. Então, a gente vê isso acontecendo no setor financeiro no Brasil, a gente vê acontecendo no setor têxtil, a gente vê acontecendo no setor químico, porque nenhuma empresa vai mudar o setor sozinha, né? Eu lembro um trabalho que nós duas fizemos juntas há muitos anos atrás, na cadeia têxtil, e uma vez eu ouvi de um dos fornecedores que nós entrevistamos, que aquela empresa grande, ela levava 1% do faturamento dele, então ele não ia mudar as práticas dele por causa daquele cliente, né? Então, isso acontece em vários setores. Então, quando as empresas do setor têxtil, do setor químico se unem para levantar a régua, isso funciona muito bem, né? Legal. Isso é um ponto da colaboração, né? E que não existe mudar o mundo só aqui fechada dentro da minha sala. Nós precisamos trabalhar todos juntos, né? E do ponto de vista de desenvolvimento de fornecedores, em especial, essa colaboração, como que você chamou? Colaboração pré-competitiva, Pré-competitiva. É. ela funciona muito bem na medida em que várias empresas trabalham com os mesmos fornecedores. Sim. Mesmo sendo de setor diferente, todo mundo compra transporte, todo mundo compra benefícios, todo mundo compra EPI. Então, capacitar um fornecedor não precisa ser eu vou fazer minha capacitação, você vai lá e vai capacitar o mesmo fornecedor. O cara não aguenta mais ouvir falar dos mesmos assuntos, cada hora é um cliente que vem. Então, o trabalho em colaboração no mesmo setor, ou na mesma região, na mesma cadeia produtiva, ele faz muito sentido. E existem já várias iniciativas setoriais e plataformas colaborativas onde as empresas trabalham em conjunto. Então, se eu já fui certificado por um cliente de um determinado setor, o outro cliente daquele setor vai aceitar a mesma capacitação, a mesma certificação, né? Então, para temas como desenvolvimento de cadeia ou para temas que estão crescendo muito em importância, como economia circular, essa transição não vai acontecer sem colaboração. E isso é uma mudança de forma de pensar mesmo, uma mudança de mindset das empresas que a gente vê acontecendo por amor ou pela dor, mas de alguma forma eu acho que nós estamos indo nesse caminho da maior colaboração. Legal. Adorei a conversa, Cris. Eu Te também. agradeço bastante aí o seu tempo, sua disponibilidade, e a gente se vê em novos diálogos. Ótimo, Obrigada. Maria. Obrigada, espero contribuir
para os ouvintes aí, deixar algumas perguntas aí para vocês refletirem, alguns pontos para aumentar a sustentabilidade nas cadeias. Obrigada. Muito obrigada.